Olá, amigos do DF Esportes, estamos aqui mais uma vez com o DF Esportes Entrevista de volta. Passamos um tempo off por conta de outros afazeres do nosso portal, mas estamos de volta em grande estilo, aqui no Centro de Convenções, no gabinete da Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer de Brasília, com uma grande profissional, uma grande atleta que foi, uma grande pessoa, minha amiga, e é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui ao lado dessa pessoa que foi simplesmente 4 vezes campeã do Grand Prix de vôlei, ela foi 2 vezes bronze das Olimpíadas e foi campeã pan-americana. Leila Barros, hoje secretária de Turismo, Esporte e Lazer do Distrito Federal. Prazer, Alan. Parceiro, né? Na verdade, ele falou tudo, né? Além de falar um pouquinho dos feitos como atleta, você também é um grande parceiro, não só meu, né? Mas do esporte de Brasília. Obrigado, Leila. É bom ouvir isso de uma pessoa como você, de uma pessoa com o currículo que você tem. Agora, Leila, entrando um pouco já no assunto da nossa entrevista. Infelizmente, o nosso tempo do programa não é muito grande, mas a gente já tem que começar a falar, então. Agora vamos falar da sua situação na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. 2 de janeiro de 2015 você foi nomeada. Isso. Já são terceiro ano. E você teve a primeira tarefa árdua naquela oportunidade, que não iria ter a realização da corrida de reis, que é tradicionalismo em Brasília, e você acabou realizando. Me conta um pouquinho de como foi esse início, o que você esperava e o que você achou de surpresa naquele momento. Alan, aqui eu falo para mim que aqui foi um grande aprendizado, né? Uma coisa é você estar fora de um processo em que você tem sonhos, que você tem um idealismo e que você tem a vontade de realizar. Outra coisa é você estar inserida dentro desse processo, entendendo essa realidade, continuando tendo a boa vontade, mas entendendo que existem protocolos, existe a questão também burocrática, existe a dificuldade do recurso, dos recursos humanos, enfim, mas não a vontade de realizar, como eu te falei. Então, assim, o primeiro ano foi difícil, muito difícil, até porque eu era, a nível de gestão pública, né, assim, uma pessoa que desconhecia, né, de todo o processo. Hoje, depois de 3 anos, muito aprendizado, né, trouxemos para a secretaria alguns parceiros, aqueles que lá atrás abraçaram a corrida, quando nós não tínhamos nada, continuaram conosco, né, depois dessa, né, terceira edição já, comigo à frente aqui da Secretaria de Esporte. E a gente tem construído isso, sabe, degrau por degrau. As dificuldades são enormes. Né? As mesmas ainda, né? As mesmas ainda. O cobertor é pequeno, mas o processo, o entendimento é maior, a resiliência também é maior. E entendendo, né, que você tem as pessoas que, como você, querem realizar, fazer a coisa acontecer dentro do esporte. Outras nem tanto, e aí a gente vai aprendendo, porque eu tinha muito calor, né, aquela coisa colérica do esporte, né, que eu trago dentro, né, da minha essência, da minha criação, os valores esportivos, aquela coisa do realizar, né, do pragmatismo. Mas aqui dentro não, você entende que você tem que ter um jogo de cintura, que você tem que entender o timing das pessoas para que tudo isso aconteça. E eu tenho aprendido nesses 3 anos. Você falou desse calor, desse fervor de atleta que você teve, Leila. Inclusive aqui, essa foto, ó, que mostra muito bem. Mostra muito bem quem era você nas quadras, né? Como você fez para se acostumar? Porque é claro que você tem que ser muito mais parcimônico, você tem que ser muito mais bem paciente mesmo nesse meio político. O que você tem feito, qual a sua, vamos dizer, estratégia para que você possa lidar bem com essa situação? E há muito tempo, porque a gente já teve... Todas as secretarias já caíram, secretários e tudo. Não, e você não, você mantém firme. Você fala a questão... Toda vez que eu escuto a palavra resiliência, eu só lembro de você. Não, Então, como você faz para manter isso aí, que não é de você, na verdade? Então, você tem que, na verdade, trabalhar dia a dia. Eu acho que é a força de um grupo também. Nós tivemos processos aqui difíceis dentro da secretaria. No início do governo, nós... fomos para uma subsecretaria da Educação, então teve um trabalho todo, né, político, de muito diálogo dentro do governo. Voltamos novamente para o esporte, né, Secretaria de Esporte, juntamos com o turismo, né, que tem a equipe do Jaime Recena, e tudo foi um processo de maturação da Leila, ex-atleta, da Leila gestora, da Leila profissional, da Leila ser humano, o entendimento que você quer realizar, né? Mas você tem que entender que cada um, como eu falei, tem o seu time. Eu sofri muito nesse processo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade enorme, um idealismo de querer estar à frente, de querer fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que a motivação, né, o trabalho desse grupo, que eu vi que estava fechado comigo, né, tanto o esporte como o turismo, e a vontade de querer realizar, foram combustíveis para que eu amadurecesse, que eu maturasse, me tornasse a pessoa que eu sou hoje, dentro desse cenário político, desse cenário da gestão pública aqui do DF. Você fala muito em grupo, né? E eu vejo também você sempre falando que a sua equipe, se não fosse sua equipe, você não conseguiria nada. Sempre. Isso veio do esporte?
Indiscutivelmente. Eu acho que assim, quem conhece o voleibol sabe, né? Eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios individuais, mas desde da minha formação como atleta, lá na base, eu sempre tive a compreensão que eu estava dentro do esporte mais coletivo de todos. Por quê? Porque, para eu atacar, eu dependia do passe, no caso, né? A Ricarda está aqui comigo, né? E ela passava, ela era líbero, então eu dependia do passe dela, do levantamento da Fofão, por exemplo, ou da Fernanda, para que eu atacasse. Então, assim, existe uma interdependência no vôlei que você entende, compreende, que, por mais que existam os seus interesses pessoais, ele nunca vai prevalecer acima do coletivo. E é isso que eu tenho, né, dentro dessa minha caminhada, dentro da gestão, imprimido também na minha gestão, na minha forma de trabalhar, de conviver com as pessoas, que quando as pessoas falam, vocês têm tentado, né, vocês têm conseguido, mesmo diante de todas as dificuldades, realizar um bom trabalho, eu gosto sempre de ressaltar que isso só é possível com aqueles que estão na atividade fim, né, e meio aqui da secretaria, né, que é a parte, né, financeira, que é o meu jurídico, né, a direção e todo o corpo docente de Centros Olímpicos. Enfim, é uma grande turma que tem me ajudado, acreditado na minha intenção e de todo o grupo aqui, e as coisas têm acontecido. Claro, obviamente, não da forma que esperávamos, não, a gente sempre quer mais, sempre quer mais. Mas a gente entende que, com o pouco que a gente tem tentado fazer o melhor. Os setores governamentais, na verdade, eles trabalham muito com a área social, essa é mais a parte social. Mas eu não posso deixar de te perguntar, Leila, como você vê esse esporte de alto rendimento em Brasília? Sei lá, tem o futebol, nós temos o vôlei, o basquete, essas que a gente depende muito de patrocínios, depende muito... As pessoas falam demais, o governo podia ajudar mais o esporte, mas eu acho que a iniciativa privada é quem mais tem que ajudar, esse esporte de alto rendimento. Como você vê isso em Brasília? Assim, primeiro eu vejo Brasília com potencial humano extraordinário, né? Assim, Brasília não saiu o Lúcio, não saiu Leila, não saiu Paula Pequeno. Quer dizer, Brasília, diariamente, ela vem produzindo para o esporte, né, o esporte local e nacional, expoentes. Né? E nós temos uma juventude que gosta de esporte. Brasília não é só política e poder. Eu falo para as pessoas que estão fora do Brasil, porque eu tenho muitos amigos fora de Brasília, fora do Brasil, o potencial humano que a gente tem. Então, assim, o que falta muito? Falta incentivo, né? Estímulo para que a iniciativa privada também invista e veja o esporte de alto rendimento como business. Porque, na verdade, é um business. Né? A gente sabe que fazer essa junção da mídia, né, dos meios de comunicação, com esse trabalho com a iniciativa privada, e, é óbvio, fazendo, né, dentro da Câmara Legislativa, dentro do poder público, né, fazer algum mecanismo que seja atraente para a iniciativa, certamente ela vai apoiar. Né? Então, é isso que a gente vem trabalhando nosso dia a dia. Obviamente, nós estamos ainda, né, galgando um espaço maior nesse sentido, uma compreensão dentro do setor público da importância, porque quando a gente fala de alto rendimento, isso a gente nem discute, que é um nível de excelência já, mas a gente entende o esporte como desenvolvimento humano. Né? Você do esporte, você vê, né, que de 1.000, 2.000 meninos, 1 ou 2 se tornarão profissionais, mas aqueles que ficaram pelo caminho, a formação, o indivíduo que eles se tornaram. Nós estamos falando de valores, né, desenvolvimento humano. Então, assim, tem que haver, por isso que eu bato muito nessa tecla de as pessoas que vieram, né, os atletas, que hoje são ex-atletas, né, a questão de se capacitarem, de buscarem, né, conhecimento, né, e se aventurarem, sim, né, nessa área da gestão, né, buscando passar suas experiências, tomando, né, estando à frente dos postos de liderança. Eu acho que é importante isso, que os atletas eles entendam a sua importância nesse sentido, para que a gente forme um ciclo, né, saudável, né, um ciclo que seja uma ação contínua de nutrição nesse sentido. Acho que a cadeia esportiva ela precisa de ter gente mais do esporte atuando nesses postos de liderança para que a gente consiga desenvolver algumas políticas, né, que, obviamente, vão favorecer não só o alto rendimento, mas como o desporto escolar, que é a nossa base, como o paradesporto também, que Brasília também é muito forte no paradesporto. Então, nós temos um leque de opções e de possibilidades que a gente sabe que tudo é um processo. Mais 2 perguntinhas que eu não posso deixar de perguntar, na verdade. Não vou te colocar em fogueira, não. Tá bom, por favor. Você se candidatou nas últimas eleições, a deputada distrital, teve um enorme número de votos. A legenda, eu, sinceramente, eu posso dizer isso sem problema nenhum. Eu não acho democracia de forma alguma você ter aquela quantidade de votos e não entrar. Mas, enfim, é opinião minha. É opinião minha, mas...
Você já se vê pronta hoje, mais pronta que aquela época? Foi uma espécie de laboratório? Como você se vê hoje? E eu vou engatar na segunda pergunta. Olha lá. Já sabe para que vem em 2018 agora? Bom, eu não posso te dizer ainda que eu sou uma pré-candidata, né? Eu estou num processo de avaliação. Mas, assim, indiscutivelmente, a Leila de 2018 não é a Leila de 2014. Né? Mas estou muito mais experiente, mais consciente, a certeza do que quero, né? De que estou no lugar certo e que quero dar minha contribuição. Acho que isso é o mais importante. Eu comento muito com as pessoas que os meus sonhos, as minhas ambições, eu realizei como atleta. Né? Sempre quis ser seleção brasileira, eu fui. Sempre quis participar de Olimpíadas, participei de 3, campeonatos mundiais. Também fui melhor do mundo na minha modalidade, em Grand Prix. Mas, assim, hoje o que eu vivo é uma missão. E ela é muito prazerosa, quando você entende o seu papel. E eu entendo muito bem o meu papel nesse processo. Então, hoje eu me sinto preparada. Eu me sinto completamente diferente da Leila de 2014. Não menos idealista, não menos apaixonada, mas muito mais consciente e preparada. Legal, bacana. Agora, Leila, só para a gente finalizar mesmo de verdade, que eu acho que o tempo já até estourou. A gente falou lá no comecinho que sua primeira tarefa, sua primeira luta na Secretaria do Esporte, que à época era Secretaria de Esporte apenas, não era Turismo e Lazer também, foi a Corrida de Reis. E nós estamos aí até domingo, nós vamos ter as inscrições da Corrida de Reis. Faz um chamado para o pessoal aí sobre as inscrições, explica como vai ser esse ano, como está sendo, para a gente poder fechar em alto estilo. Tá. A novidade desse ano é que a pessoa ela apresenta o CPF dela, ela tem direito a apenas uma inscrição. Ela entra no site, escolhe uma das provas, só pode fazer uma inscrição e escolher uma das provas, que é de 6 quilômetros e de 10. E esse ano ela vai ser dia 3 de março. Então, as inscrições já começaram, elas vão até o dia 25, às 23h59, e no dia 26, ainda nós estamos programando o horário, né, nós vamos fazer o sorteio eletrônico. Então, essa é uma novidade, eu conto com todo mundo, são 16 mil pré-inscritos, e o ano passado nós tivemos uma pipoca, né? Foram 16 mil inscritos, mais 6 mil, né, de pipocas, e a gente está convocando todo mundo, vamos curtir, porque a Corrida de Reis tem essa tradição de abrir o calendário esportivo da cidade. Tudo bem que nós estamos em março, foram as dificuldades que nos foram apresentadas, mas nós não desistimos, vamos fazer a nossa 48ª corrida, contamos com vocês aqui do DF Esporte e toda a comunidade esportiva da cidade, enfim, todos aqueles que curtem o esporte, o lazer e bem-estar. Legal, Leila, muito obrigado. Vamos lá mesmo fazer uma grande cobertura, vamos mostrar o trabalho que tem sido feito por você e toda a sua equipe aí na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Eu, na verdade, tenho até que contar com o Lucas Bolzano, vocês sabem quem é, que trabalha conosco lá no DF Esportes. Ele se inscreveu, mas eu estou com medo, estou preocupado. Acho que ele não consegue correr 20 metros, mas enfim, vamos ver o que a gente consegue. Mas, falando sério, obrigado mais uma vez, tá? Sua disponibilidade conosco. Eu sei que sempre que a gente precisar, você está conosco. Obrigado e sempre sucesso na sua caminhada. Então é isso aí, pessoal. DF Esportes finaliza mais um DF Esportes Entrevista, porque aqui o esporte vai até você.